Olá pessoal, eu sou Danilo Baliza, advogado empresarial, especialista em compliance trabalhista. No vídeo de hoje nós vamos continuar a série onde nós respondemos as perguntas reais feitas por você empresário acerca do direito, das relações contratuais ou do trabalho, para que você tome decisões mais seguras e mais assertivas aí no seu negócio. O vídeo de hoje vai tratar sobre um assunto interessante, mas que ao mesmo tempo é muito sério e precisa ser tratado por empresários e também por empregados. Eu estou falando da concorrência desleal. A pergunta que chegou a nós foi a seguinte: doutor, é possível impedir que algum empregado ou prestador de serviço da minha empresa atue para uma empresa concorrente e leve informações confidenciais que passariam a prejudicar o meu negócio? O ponto de partida para responder a essa pergunta do nosso cliente é definir o que seria a concorrência. Vejam só, a concorrência no mercado moderno e competitivo, ela é muito boa. Isso porque estimula negócios, empresas e empreendedores a melhorar a prestação do serviço ou o produto comercializado. Isso faz com que a circulação de riquezas aumente, com que outras empresas apareçam e que o consumidor final ganhe com isso. Dito isso, nós não estamos a criticar a figura da concorrência, mas sim o que é denominado pela legislação como concorrência desleal. A concorrência desleal tem sido cada vez mais habitual no meio empresarial. Isso porque, com as grandes exigências do mercado e com a necessidade de aumentar as margens de lucro ou a fatia do mercado, muitas empresas se utilizam de estratégias ilegítimas, indevidas, para ganhar a concorrência de outra empresa. Isso é denominado pela legislação como concorrência desleal. Isso acontece do ponto de vista técnico, definido pela doutrina, quando um determinado empresário ou empreendedor se utiliza de armadilhas ou artimanhas indevidas, contratuais ou extracontratuais, pessoais ou impessoais, para ganhar, alcançar de maneira injusta uma determinada clientela de uma outra empresa. Cláusulas contratuais de impedimento à concorrência desleal são comuns nas relações entre empresas e empresas. Mas vejam só, a pergunta trazida pelo nosso cliente diz respeito à possibilidade de inserção em contratos de trabalho das denominadas cláusulas de não concorrência ou cláusulas de concorrência desleal. Nas relações de trabalho, nós temos então a disputa entre dois grandes institutos: o impedimento da concorrência desleal e o direito do empregado ou do ex-empregado de exercer uma atividade profissional legítima após o encerramento de um determinado contrato. Além de sócios, ninguém mais do que os próprios empregados das empresas tem acesso a informações privilegiadas, know-how, documentos e uma série de dados que podem necessariamente fazer com que aquela empresa alcance uma melhor colocação ou até seja descolocada do mercado. É por isso que no Brasil existe a denominada Lei de Propriedade Industrial, que visa impedir com que essas informações circulem de maneira injusta e impeçam o desenvolvimento de determinadas empresas. Pois bem, a partir desse contexto, podemos então chegar à resposta da pergunta. E aí eu quero dividi-la em dois pontos. Primeiro, é possível então inserir uma cláusula de concorrência desleal durante a vigência do contrato de trabalho? A resposta é sim, claro. Inclusive o artigo 482 da CLT, em um dos seus incisos, prevê a possibilidade de demissão por justa causa do empregado quando ele viola esse dever, ou seja, quando pratica ou colabora para a aplicação de uma concorrência desleal. Portanto, não há dúvidas de que, no contrato de trabalho, o direito ao exercício da atividade pelo empregado não é absoluto. Ele precisa, sim, resguardar a boa-fé e garantir que informações sigilosas não circulem para empresas ou empregadores concorrentes. Mas a grande dúvida que precisa ser respondida é possível a aplicação de uma cláusula de concorrência desleal a um empregado que já encerrou seu vínculo de trabalho com determinada empresa? Ou seja, ele poderia ficar impedido de atuar numa outra empresa que atue no mesmo segmento do seu antigo empregador? Ora, naturalmente, essa pergunta já foi deliberada pelo Poder Judiciário. E quando falamos sobre Poder Judiciário trabalhista, o órgão máximo é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E aí, de maneira muito objetiva, eu respondo que, sim,
de maneira majoritária, a jurisprudência do TST aceita a cláusula de concorrência desleal mesmo após o encerramento de um vínculo de emprego. Entretanto, o próprio TST diz que existem alguns requisitos necessários para que essa cláusula tenha validade e que aquele empregado não seja, então, restrito ao exercício da atividade profissional para a qual ele tem formação ou experiência. Vamos então rapidamente falar sobre esses requisitos para saber se, quem sabe, na sua empresa, esse tipo de cláusula tem a possibilidade de ser aplicada. O primeiro requisito exigido pelo TST para que essa cláusula tenha validade é a estipulação do prazo de vigência dela. Ou seja, por quanto tempo esse ex-empregado deixará de exercer a atividade profissional naquele setor. A definição dos limites temporais da cláusula de concorrência desleal é extremamente importante, já que não há direito absoluto nem eterno nas regulamentações trabalhistas brasileiras. O segundo requisito é a estipulação de território. Ora, se estamos falando sobre concorrência desleal, o ex-empregador, titular da cláusula, atua numa determinada região ou numa determinada área da sua localidade. Logo, é permitida a cláusula de não concorrência desde que haja indicação dos limites territoriais para a aplicação dessa cláusula. Ou seja, vamos imaginar no exemplo hipotético que o José da Silva, ex-empregado da empresa XYZ, possui uma cláusula de concorrência desleal num determinado segmento, mas a empresa atua especificamente no estado de Goiás. Ora, se o ex-empregado, o José aqui no meu exemplo, puder atuar numa outra região ou num outro estado diferentemente daquele estipulado, não haverá nenhuma violação por parte dele à cláusula de concorrência desleal. Terceiro requisito exigido para a validade é a indicação de quais atividades ou quais segmentos o ex-empregado não pode atuar. É sabido que há uma gama de atividades econômicas e são variadas. Essa cláusula não pode ser absoluta, é preciso haver a indicação na cláusula de qual atividade ele pode exercer e qual atividade ele não pode exercer. De novo, o que está sendo protegido aqui é o direito do ex-empregado de exercer uma atividade profissional econômica dentro de uma determinada área. O quarto requisito para a exigência da validade da cláusula de concorrência desleal após o encerramento do vínculo de emprego é a contraprestação financeira do ex-empregador ao ex-empregado. Isso porque é preciso haver uma vantagem econômica para o ex-empregado para que ele deixe de agir ou de atuar em determinado segmento ou em determinada região. A legislação faz essa exigência porque é preciso garantir o exercício da atividade profissional por parte desse empregado. Por lógica, se ele está deixando de exercer parcialmente ou no determinado território uma atividade econômica para não prejudicar o seu ex-empregador, ele precisa ter uma contraprestação financeira que deve ser definida de maneira livre e contratualmente aceitável pelas partes durante o contrato de trabalho. O quinto e último requisito, e não menos importante, é que as partes estipulem multa por descumprimento. Ou seja, se o ex-empregado atuar de maneira a violar a cláusula de não concorrência, ele deve pagar uma multa, indenizar de maneira acentuada o ex-empregador. Naturalmente, isso deve ser pré-estipulado no contrato. Entretanto, a multa vale também para o ex-empregador, já que se ele deixar de pagar a contraprestação financeira ajustada, o empregado, ou melhor dizendo, o ex-empregado, também pode exigir a aplicação dessa multa ao seu ex-empregador. Antes de encerrar o conteúdo, eu preciso chamar a sua atenção para a importância que é ter nos seus contratos de trabalho, eventualmente, a depender da necessidade daquela relação, uma cláusula de não concorrência. Isso porque as atividades econômicas, por vezes, são muito específicas e o empregador investe tempo e recurso na formação de um determinado profissional. E não é incomum esse profissional ser assediado por empresas concorrentes que desejam usufruir de uma mão de obra mais experiente, mais pronta. Por lógica e para maior segurança, então, da sua empresa, sempre que necessário, é importante conter nas relações de trabalho cláusulas que impeçam a concorrência desleal. Mas e aí, você acha que a pergunta, a partir de todo esse conteúdo, ficou respondida? Você quer contribuir mais sobre esse tema? Já enfrentou dificuldades aí na sua empresa, no seu empreendimento, com a concorrência desleal? Fale mais sobre esse assunto aqui nos comentários do vídeo ou então lá no @DaniloBaliza no Instagram.
Foi um grande prazer te ver por aqui, um grande abraço e até mais.